Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Domingo passado, dia 1º de janeiro, nós falamos de Filipenses 4,13, que diz o que, irmãos? Isso, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Falamos sobre a paz triunfante, alegria constante e fé perseverante. Essas três coisas maravilhosas que o apóstolo Paulo nos ensina nessa carta, ou nesse capítulo, né? Eu quero continuar aqui em Filipenses, pensando em princípios para uma vida bem-sucedida. Não sei se você, no dia 31 para o dia 1º, passou de branco para ter paz, ou de amarelo para ter dinheiro, riqueza, ou de vermelho, paixão, amor, né? Resolver essa questão aí, né? De verde para ter, enfim, se você iniciou assim, de 1 minuto, faltando 1 segundo, com o pé direito, vou começar com o pé direito. Tem gente que dá pulinho na mar, tem gente que vai fazer oferendas a Iemanjá, tem gente, enfim, são muitas coisas. Não come frango, galinha, né? Porque cisca para trás, não quer andar para trás, quer andar para frente. Enfim, tem um monte de superstição aí, né? Será que é isso que vai resolver a questão desse ano novo? Isso funciona? Claro que não, a gente sabe que não, né, irmãos? E a gente quer, lógico, mudanças. Às vezes o que nós precisamos fazer nós não fazemos. A gente quer um ano diferente, melhor, mas a gente continua fazendo as mesmas coisas, tendo a mesma vidinha, não muda em nada. Então, se queremos um ano novo, feliz, uma vida vitoriosa, irmãos, nós precisamos mudar nossa maneira de viver. Temos que nos posicionar de maneira diferente. Temos que mudar nossos valores, nossas atitudes, nossas decisões e especialmente nossos princípios de vida. O que vai nortear nossa vida, nossa conduta. Isso é muito importante, irmãos. Aqui o apóstolo Paulo, no capítulo 3, ele tem em mente a figura do atletismo. O Paulo sempre usava esse método de comparar a vida cristã com algum evento esportivo, ele fazia muito isso. E aqui ele pensa no atletismo. Tá? Então, todos os cristãos, nós estamos como que participando de uma corrida, de uma carreira, né? O autor aos Hebreus diz que é uma carreira que nos está proposta, né? Uma coisa bem clara mesmo, né? Então, mas nós, como cristãos, estamos nessa corrida. Estamos. Sabe por quê? Porque nós somos cidadãos dos céus. É a corrida cristã. No versículo 20, veja lá, ele fala assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, é importante lembrarmos que para um atleta participar dos Jogos Olímpicos, lá de Atenas, ele precisava ser um cidadão grego, para ele participar. Assim também nós, não corremos a vida cristã para ganharmos a cidadania cristã do céu, mas já estamos nela, já somos cidadãos dos céus, como ele fala aqui.
Não corremos a carreira cristã para ganharmos, alcançarmos, conquistarmos um lugar no céu. Não, nada disso. Um prêmio no céu. Não, porque isso Jesus já fez por nós. Não é? Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Tá? Nós já somos cidadãos dos céus. Mas existem princípios importantes para esse prêmio que é a coroa da vida, que o apóstolo Paulo fala, que daqui a pouquinho eu vou mencionar melhor. Que princípios que eu quero destacar aqui, tá? Especialmente começando no versículo 13. Veja aí, versículo 13. Ele começa assim dizendo: irmãos, quanto a mim, o quê? Não julgo havê-lo alcançado. Para aí. Primeira coisa aqui que eu quero destacar para os irmãos, primeiro princípio é uma insatisfação santa. Insatisfação santa. Você lembra que domingo, eu acho que foi domingo mesmo que eu falei de contentamento, né? Aprendi a contentar-me com o que tem, que Paulo fala nessa carta. Então, em que sentido ele estava falando aquilo? Eu aprendi a ter abundância, a ter escassez, a ter muito, a ter pouco. Eu aprendi a passar fome, eu aprendi a ter muito. Enfim, ele aprendeu, ele tinha uma satisfação no Senhor. Ele estava preparado para qualquer situação que ele enfrentasse na vida. Então ele estava contente com essas coisas, com as bênçãos de Deus, com aquilo que Deus proporcionou a ele. Mas, em outro aspecto, ele tem insatisfação. Mas aí é na vida espiritual. Né? É uma insatisfação, vamos dizer, eu estou chamando de santa aqui. Tá? Então, as coisas espirituais. Como? Ele queria crescer mais. Ele queria ter mais maturidade espiritual. Ele queria ser mais usado por Deus. Ele queria conquistar mais almas para Cristo. Ele queria, enfim, invadir o mundo com a palavra de Deus, com o Evangelho. Ele queria ser um vaso de honra para Deus. Então ele queria crescer. Havia uma insatisfação de galgar cada vez mais um degrau na vida espiritual, na comunhão com Deus. Então havia essa insatisfação no sentido assim: eu quero mais, eu quero mais. Então eu não julgo havê-lo alcançado, eu quero prosseguir. E eu creio, irmãos, que esse é um primeiro elemento, né, vamos dizer assim, o primeiro princípio dessa carreira cristã. Quando a gente estuda a vida de Moisés, nós vemos essa insatisfação de Moisés, essa insatisfação santa, de conhecer mais a Deus, de estar cada vez mais perto de Deus, de ter mais comunhão com Deus. Lá em Êxodo capítulo 33, 18, ele disse a Deus: Moisés, peço que me mostre a tua glória. Olha só, eu quero ver a tua glória, não para se exaltar não, mas crescer, estar mais perto de Deus. Ah, irmãos, que insatisfação boa, que nós precisamos ter. Quero ver a face de Deus. Mas Deus não mostrou a face, não. Se você quer morrer, ou, amigão, você quer morrer, né? Mas ele viu mais ou menos assim, e depois olhou Deus pelas costas. Depois você vê lá o texto, capítulo 33, é lindíssimo, né? Mas Moisés crescia, irmãos. Moisés é um exemplo de vida espiritual e crescimento, né? Teve a ocasião, que vocês sabem, que quando ele saiu da presença de Deus, a sua face brilhava. Brilhava.
Ele saiu da presença de Deus. Olha só, irmãos, que coisa maravilhosa. O salmista, no Salmo 42, verso 2a, diz assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Olha só, irmãos, sede de Deus, do Deus vivo. Às vezes, irmãos, a gente vê muitos crentes estagnados na vida cristã, conformados, não tem esse desejo, essa ânsia de prosseguir, de conhecer mais a Deus, de ter mais comunhão com Deus, de buscar a palavra, de buscar a oração, de estar envolvido cada vez mais nas coisas de Deus. Pararam no tempo e no espaço. Na verdade, não pararam não. Estão o quê? Hein, Glaucete? Estão regredindo. Parece que estão regredindo, irmãos. Estão andando para trás. Não comeram frango não, mas estão andando para trás. Estão ciscando. Né? Desculpa a expressão que, né, as pessoas usam aí no final de ano, né? Mas, irmãos, quantos anos a pessoa está na igreja? Quantos anos de convertido, convertida, mas não tem progresso, irmãos. Não caminham, não estão crescendo. Né, como diz o apóstolo Pedro, antes crescei o quê? Na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós precisamos, irmãos, nessa vida cristã, na nossa vida, ter essa insatisfação santa, não estar conformados com este mundo, claro que não, mas com a sua vida espiritual, você quer crescer, quer se desenvolver mais, né? Tem um hino aí, não lembro qual o número, mais de Cristo quero ver, mais do seu amor obter, mais da sua compaixão, mais sua mansidão. Olha só, eu quero mais de Jesus, eu quero ser mais semelhante a Jesus. Então eu tenho que crescer, eu tenho que ter esse desejo, essa ambição santa. E melhor agora, nesse ano, irmãos, início do ano, nós estamos começando mais um ano, é mais um incentivo, vamos dizer assim, para a gente querer crescer, andar mais perto de Deus, andar com o Senhor. É muito importante crescer espiritualmente na comunhão com o Senhor, buscando a palavra, buscando a oração, buscando o envolvimento, o compromisso com a igreja, a fidelidade ao Senhor, cada vez mais crescendo para a glória de Deus. Amém? Segunda coisa que eu quero destacar aqui, o segundo princípio, é a ação eficaz. Estou chamando de ação eficaz. Verso 13 ainda: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas, para aí, uma coisa faço. Gosto dessa palavra. Eu faço. O apóstolo Paulo era um homem de atitude, irmãos, de ação. Não era um homem de se cruzar os braços. Deus deu uma missão a ele, Jesus o chamou, deu um ministério a ele. Ele não ficava de bobeira, irmãos. Ele não se desviava do propósito de Deus para a vida dele. Tudo que ele fazia era em prol do Evangelho ser divulgado, conhecido, avançar, progresso do Evangelho. Em todos os lugares que esteve, não é? Ele procurou pregar o Evangelho. Paulo pregou o Evangelho nas casas, nas ruas, nas praças, nos barcos, nos navios, nas ilhas, diante de reis, diante de súditos, preso a soldados. Ele não parava de pregar, de falar, de testemunhar, irmãos. Onde estivesse, ele estava
imbuído de levar a mensagem do Evangelho. Um homem de ação, proativo, que não cruzava os seus braços, irmãos, e por isso levou milhares de pessoas a Cristo. Ganhou muitas vidas. Irmãos, nós somos um cristão, uma cristã de ação. Você é um servo de ação, uma serva de ação, de atitude, de tomada de posição? Ou será que será que as pessoas podem ver isso através de nossas obras, dos nossos relacionamentos? Será que as pessoas percebem isso? Poxa, aquele crente ali é um crente de ação, de atitude. Olha como ele se posiciona. Ele não fica intimidado diante do mundo, da oposição, das dificuldades. Ele é de ação, ação eficaz. Uma coisa faço, eu faço. Nossa vida de ação, de atitude, de posicionamento diante daquilo que Deus entregou. Nós somos discípulos e discípulos de Jesus. O Senhor entregou a nós a responsabilidade de pregar o Evangelho, de fazer discípulos em todas as nações. Eu estou testemunhando para o meu amigo de escola, de faculdade, de trabalho, para o meu vizinho. Como é que as pessoas me veem na vizinhança? Como é que elas me conhecem? É muito importante isso, irmãos. Ação eficaz. Mas há outra coisa aí nesse versículo ainda. Uma coisa faço. Vamos lá? O que eu faço? Primeiro, esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Ficam para trás. Para aí. Não vão avançar ainda não. Um corredor fica olhando para trás toda hora, irmão, assim? Correndo, olhando para trás? Não. Ele olha para frente. Ele não fica olhando para trás. O corredor que olha para trás perde a velocidade, perde a direção e perde a corrida, porque ele está olhando para trás. Então, a lição que eu quero tirar aqui, irmãos, é ficar preso ao passado. As coisas que ficaram, que nós deixamos para trás. Eu fico imaginando que se Paulo estivesse pensando no seu passado, no passado que ele teve, a vida dele seria um inferno. Se ele estivesse pensando no que ele deixou para trás. E ele mesmo disse: fui blasfemo, perseguidor, insolente. Paulo era um terrorista cristão, era um assassino de cristãos, mulheres, crianças. Ele odiava os cristãos. E ele muitas vezes colocou que não tinha nenhum merecimento, foi pela graça e misericórdia de Deus que sua vida foi transformada. Que ele foi transformado de perseguidor a perseguido, a apóstolo do Senhor, porque Jesus apagou o seu passado, isto é, seus pecados, sua vida passada. Aquilo não ia influenciar mais a vida de Paulo. Como tem esse filme aí, né? Como é que é? O meu passado me condena, né? Mas nós tivemos um congresso aqui que o meu passado não me condena. Por quê? Jesus perdoou os meus pecados.
Ele me deu uma nova vida. Ele me deu uma folha branquinha. Daqui para frente, sua história é outra, vai ser escrita agora, por Jesus. Jesus tem esse poder. Por isso que Paulo fala, se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já, ou antigas já passaram, eis que tudo se fez novo, se fizeram novas todas as coisas. Então, na carreira cristã, irmãos, nessa corrida cristã, vamos deixar para trás o que nos atrapalha, o que não vai contribuir para o nosso crescimento, para a nossa desenvoltura. E Hebreus, o escritor aos Hebreus fala isso, né? Capítulo 12, verso 1, que todo mundo conhece. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Deixando peso. Ele usa dois tipos de coisa aqui, né, irmãos? Pecado e peso. O peso não é necessariamente um pecado. Ele pode se tornar um pecado, mas ele atrapalha. Há coisas na nossa vida que não vamos dizer, não se define como pecado em si, mas atrapalham a nossa caminhada. E tem gente atrapalhando gente. Tem gente atrapalhando crente. Tem gente sendo peso nessa corrida. E às vezes tem pecado mesmo, irmãos. Então nós temos que nos livrar de todo o pecado que, tem uma tradução que tenazmente se apega a nós, né? Ele usa que firmemente se apega a nós. Então, o pecado está aí, irmãos. O pecado está aí, à porta, esperando uma brecha. O inimigo está aí esperando uma brecha. Então, nós temos que deixar o pecado e todo o peso que nos atrapalha para nós corrermos livremente a carreira que nos está proposta. Ainda pensando no ano novo, né? Para que trazer para esse ano esses pesos, essas coisas que não foram bênçãos na sua vida no ano passado? Gente, deixa isso para lá, não é? Deixa para lá. Não, vai acrescentar o quê? Em quê? Vai contribuir para o seu crescimento? Não vai. Então, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então, se não me convém, se não edifica, eu vou deixar para trás. Não quero na minha vida. Se tem uma pessoa que está pegando no meu pé e que está me atrapalhando na vida cristã, eu tenho que tomar uma atitude. Eu vou ficar... tenha paciência. Não é ser inimigo, não é ser vingativo, nada disso, tá? Mas eu vou ficar dando bobeira aí? Não está edificando, não está ajudando? Vou deixar para trás. E aí a gente pensa também nas coisas internas, não é só nas externas, que não nos ajudam, que são as tristezas, mágoas, ressentimentos, nossos medos, insegurança, que se tornam peso, que atrapalham a nossa alegria, a nossa felicidade, a nossa paz, e ameaçam, não é? A nossa caminhada cristã. Então essas coisas, eu preciso pedir a Deus força para me livrar disso.
Se tiver que pedir perdão a alguém, eu vou pedir e dar um ponto final. Se eu preciso até me humilhar para chegar à pessoa e dizer, olha, meu irmão, minha irmã, o meu vizinho, meu parente, vamos resolver isso aqui. Se eu errei, eu te peço perdão e tal. Vamos resolver isso. Aí fica levando essas coisas meses e meses, e entra ano e sai ano, e isso não se resolve. Eu tenho que deixar isso para trás, irmãos. Se é pecado, eu preciso me arrepender, confessar e deixar. Eu vou levar um pecado de um ano para o outro, um mau costume, um vício que está me atrapalhando. Eu vou alimentar uma mentira. Não quero mais. Então não fique preso a essas coisas, não olhe para trás. Lucas 9,62, mas Jesus lhes respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Não está apto, está olhando para trás. Por que a esposa de Ló olhou para trás, hein, irmãos? Qual era a ordem que ela recebeu? Que eles receberam? Não saiam e não olhem para trás. Mas a esposa de Ló, como era o nome dela mesmo? Não fala a Bíblia, né? Mas não devia ser um nome bonito, não. Às vezes até é, né? Podia ser. Mas, por que ela olhou para trás, irmãos? A Bíblia também não dá detalhes. Mas a gente imagina. Com outros textos que falam. Enfim, a gente imagina que ela estava presa ao passado. Aquilo que ela tinha deixado. Sai! Larga tudo aqui. E não olhe para trás, não fique preso. Ela ficou. A vida dela, ela estava já quase salva, vamos dizer, mas o coração ainda estava preso. Às vezes a gente vê crente assim, irmãos. Já deu uma caminhada na vida cristã, já caminhou, né, bastante, mas parece que está preso ainda ao passado, algum tipo de pecado, algum tipo de prazer. Larga isso. Larga. Não olhe mais para aquilo. Abandone aquilo que não está sendo bênção na sua vida. E a esposa de Ló se transformou numa estátua de sal. Ficou ali para a posteridade. Para quê? Para ser um testemunho. Ou um mau testemunho para quem olha para trás. Não olhe para trás, irmãos. Você que estuda o povo de Israel no deserto, o povo algumas vezes quis voltar, influenciado por pessoas ruins, incrédulas, muitas vezes quis voltar, questionaram Moisés, murmuraram contra Moisés e contra Deus. E diante da terra prometida, não seguiram adiante. Diante da bênção, voltaram. E ficaram quantos anos no deserto, irmãos? 40 anos. Na porta da bênção. 40 anos. Irmãos,
não queiram retroceder na vida cristã, voltar a algum tipo de pecado antigo que você deixou, voltar àquela vida mundana que tínhamos, aqueles maus costumes e vícios, prazeres mundanos que tínhamos, não queiram jamais voltar. Jamais. Não tenha saudade daquelas coisas, porque são vis, eram vis e continuam. Então não volte, olhe para frente, não olhe para trás não. Quarto lugar, é preciso determinação e perseverança. Vamos continuar no verso 13 aí. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Verso 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Determinação, perseverança. Queridos, quem corre uma competição não olha para trás e fixa seus olhos na sua meta, na sua chegada, no seu alvo, na faixa de chegada, no prêmio, na vitória. Então a vida cristã, irmãos, é preciso ter determinação, perseverança para ir até o fim. Para ir até o fim. Você sabe muito bem que muitos começaram bem e não terminaram. Quantos você conhece? Quantas pessoas você conhece que não permanecerão? Começaram bem, às vezes desde criança, mas não perseveraram no caminho, abandonaram a prova no meio do caminho. Irmãos, na maratona da vida cristã, há subidas e descidas, há pedras no meio do caminho, há terrenos difíceis, às vezes o tempo não é favorável, há tempestades no meio do caminho, às vezes você encontra aqueles que estão ali ao lado, dizendo: para, não prossiga, não vá adiante. Mas a gente tem fases difíceis e às vezes fases mais fáceis. Há dias melhores e há dias piores. Há dias de nenhuma tentação, mas há dias de grandes tentações. A gente tem que estar preparado, irmãos, para essas provas. Tem aquela, como é que chama aquela prova que tem ciclismo, nado, triatlo, né? E mais o que? Corrida, né? Ciclismo, nado e corrida, não é isso? Irmãos, a vida cristã é assim, às vezes a gente está num mar encapelado, num nado ali, irmãos, que contra ondas, e a gente enfrenta coisas difíceis. A corrida, as pernas ficam bambas, né? Enfim, há momentos difíceis, diferentes, mas nós precisamos perseverar. Nós temos um alvo, nós temos um objetivo, então eu não vou fraquejar, eu não vou abandonar a prova. Quantas pessoas, não precisa dizer não, você conhece, você já ouviu dizer assim: eu já fui crente, eu já fui da igreja, não é? Eu já cantei até no coro, e
eu fui isso, fui aquilo, fiz isso, fui aquilo lá. Eu, quando era pequeno, meus pais me levavam na igreja, eu fazia isso e tal e tal. Eu até lembro do corinho, né? E tal. E quantas pessoas você já ouviu dizer isso? E que hoje não estão mais no caminho. Eu tive um aluno no seminário, não aqui, que disse assim: eu estou evangelizando a pessoa que me levou para a igreja. Eu estou trabalhando, orando, incentivando a pessoa que me levou para a igreja, porque ela abandonou o evangelho. Quantas pessoas nós conhecemos, irmãos, que foram bênção, trabalharam na obra de Deus, foram pastores até, diáconos, diaconisas, líderes, professores de escola dominical, líderes disso, daquilo, mas hoje estão fora, irmãos, não perseveraram no caminho, não tiveram determinação, caíram em tentações, caíram em armadilhas e não saíram mais. Estão presas em vícios, em relacionamentos errados, em paixões proibidas. Estão presas a pessoas no mundo, a negócios ilícitos, presas. Então não basta começar bem, irmãos, tem que perseverar e ir até o fim. Apocalipse 2:10, seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Isso para quem perseverar até o fim, que não abandonou a prova no meio do caminho, não abandonou Jesus quando a coisa estava difícil, ou quando a coisa estava fácil. Porque às vezes, irmãos, a vida fácil afasta as pessoas. O dinheiro ocupa o lugar de Jesus. Os bens ocupam o lugar de Jesus. Você conhece alguém que ganhou muito dinheiro e depois não tinha tempo para Deus? Eu conheço. Eu falei aqui já falei isso aqui na igreja. Aqui, exatamente aqui, irmãos. Um pastor não era mais pastor. Ele disse: eu pedi a Deus riqueza, eu pedi a Deus dinheiro, eu insisti, e eu consegui. Eu tenho um patrimônio muito bom, mas eu não sou pastor mais. Eu perdi o ministério, eu perdi minha família. Às vezes, a riqueza, a facilidade, nos afasta de Deus. E graças a Deus que às vezes Deus não dá, sabe, irmãos? Deus diz não, que eu falo para os irmãos sobre essa questão, quando Deus diz não, a gente tem que dar graças a Deus, porque Deus está impedindo uma desgraça na nossa vida. Uma desgraça na nossa vida, se Ele desse o que nós pedimos. A Bíblia diz que a gente não sabe o que pede. A gente tem que ter a direção do Espírito Santo de Deus para fazer nossos pedidos a Deus. Orar ao Pai, em nome de Jesus, auxiliados pelo Espírito Santo. E aí chega 2 Timóteo capítulo 4, verso 7, Paulo diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, isto é, conservei, essa é a ideia, conservei a fé.
Paulo começou a sua carreira cristã, foi um combatente corajoso, e enfrentou muitas dificuldades, provações, oposições, perseguições. Ele enfrentou muitas tentações na sua vida. Ele viu muita gente abandonar a carreira, se afastar do Evangelho, se desviar da palavra de Deus. Ele conviveu com falsos irmãos, com falsos mestres, falsos profetas, que se desviaram do puro Evangelho, do verdadeiro Evangelho. Ele sofreu muito. Aí tem um ditado popular assim, comeu o pão o quê? Outro dia, foi essa semana que eu ouvi um irmão falando assim, a minha sogra amassou o miolo do pão e me deu. Eu disse, eu não quero. Mas por que você não comeu? Porque eu não quero comer o pão que o diabo amassou. O pessoal mexe com sogra, né? Não é mole não, né? Paulo passou, irmãos, muitas dificuldades. Mas olha, combati o bom combate. Não foi qualquer combate, não. Foi o combate da fé, da luta, da vida cristã. Eu completei essa carreira e conservei minha fé em Jesus. Conservei. Agora vou partir e o que me espera? Ele disse: vou receber das mãos do justo do juiz o quê? A coroa da vida. Irmãos, antes do seu martírio, de enfrentar a guilhotina romana, Paulo tinha certeza. Como eu gostaria de dizer o que o apóstolo Paulo disse, e talvez você também. Eu combati o bom combate, eu completei, eu fui até o fim e conservei minha fé. Agora eu aguardo a coroa da vida. Paulo então é um grande exemplo para nós de campeão, de mais que vencedor. Irmãos, repito, vamos encontrar ainda muitas pessoas que abandonaram Jesus, a igreja, a fé no meio do caminho. Às vezes amigos, às vezes familiares, às vezes filhos, genro, nora, pai, mãe, parente, que abandonaram o caminho. Mas não abandone, meu irmão. Cada um terá que prestar contas a Deus. Vai firme, persevere, seja perseverante, e seja uma inspiração, como Paulo, para seus filhos, para seus netos e netas, para os seus amigos, para seu esposo, para sua esposa. Seja uma inspiração para você, para seu esposo ou para sua esposa, para os seus pais, para os avós. Seja uma inspiração de perseverança, de luta, de conquista, para aquelas pessoas que você conhece, para aquelas pessoas que olham para você. Seja uma inspiração, como Paulo foi. De alguém que está sendo bem sucedido na carreira cristã. Vamos parar por aqui, mas quarta-feira a gente continua nesse assunto, tá? Por ora, então, alguns princípios para uma vida bem-sucedida. Primeiro,
insatisfação santa. Dou graças, estou contente com as coisas materiais que Deus me deu, que eu conquistei e tal, beleza, tá? Aprendi a contentar, mas eu tenho uma insatisfação santa de prosseguir, crescer mais, buscar mais a Deus, ser mais fiel a Deus, ter mais comunhão com Deus, ter uma fé mais robusta no Senhor. Ação eficiente, atitude. Eu tenho vontade e tal, eu tenho uma insatisfação, assim, um desejo de crescer, mas não faz nada. Não toma uma atitude, não toma uma decisão, não promove mudança na sua própria vida, no seu comportamento, nas coisas que você precisa mudar. Então, toma uma atitude, meu irmão. Uma ação verdadeiramente eficiente para mudar, para ter um ano diferente, uma vida diferente. É importante isso. Esquecer das coisas desnecessárias. Esse esquecimento é necessário, irmãos. Deixar o passado de coisas ruins, lembranças ruins, de trazer à memória aquilo que não vai edificar, que não vai trazer esperança, deixa para trás, vai em frente, deixa o peso, pecado, coisas que atrapalham o seu caminhar, e tenha determinação, perseverança, enfrente os opositores, enfrente as lutas, dificuldades, tempestades, enfrente aqueles que desmotivam a sua caminhada, que tem muito, irmãos, tem muitos que desmotivam, que atrapalham a nossa caminhada, e porque caíram, quero nos ver caídos também. Tem muita gente assim, irmãos, que haverá uma satisfação por ver o outro cair também. Eu estou aqui eu estou aqui e quero ver outros também. Que tristeza, irmãos. Mas você vai prosseguir nessa caminhada e vai até o fim, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém.